Nós vamos partilhar a palavra de Deus, e eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Diz assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele com ervas e vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Nós vamos ler até aqui. Amém. Que o Senhor nos dê a sua palavra, que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Perguntaram-me: quem vai ser salvo? Perguntam-me o tempo todo: pastor, quem vai ser salvo? E na semana passada nós conversamos um pouco sobre a graça de Deus, a glória, a majestade de Deus já não está mais lá, mas está aqui. Ou seja, conversamos sobre a encarnação do Verbo. O Verbo se fez gente, como a gente. E hoje nós vamos dar sequência na linha de pensamento que nos convida a questionarmos. Já diria eu, são as perguntas que nos movem e não as respostas. As perguntas nos movem, mas perguntas certas são capazes de proporcionar salvação. Perguntas tolas nos tornam medíocres na caminhada e na jornada da vida. Quando nós lemos um texto como esse, ou faz-se necessário lermos um texto como esse e entender: pastor, quem vai ser salvo? Para sabermos responder ou buscarmos uma coerência para essa resposta, nós precisamos responder: salvo do quê? Do quê? Então, quando alguém pergunta: pastor, quem vai ser salvo? Eu pergunto: salvo do quê? Aí vem salvo do pecado. Que pecado? O pecado, pastor. Qual o pecado? O pecado. Qual o pecado? Aquele que a religião diz para você que você comete? Aquele sentimento de culpa histórico ensinado nas igrejas, nos púlpitos cristãos, ou seja, a tendência sempre é produzir culpa, sempre produzir
sentimentos ruins em relação a si mesmo, para que nesses sentimentos ruins, você olhe para alguém, e esse alguém diz assim, ó, não precisa mais sentir sentimentos ruins, porque você vai para o céu. Aí eu pergunto, que céu? Que céu? O céu, pastor, que céu? O céu, depois que a gente morrer, mas aí eu digo para você, quem disse para você que o céu é para depois que a gente morrer? Quem te ensinou isso? Porque na Bíblia não tem. Na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia diz assim, ó, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, e que o teu reino venha a nós. Por quê? Porque para os primeiros judeus, a questão, ou a palavra eternidade tinha a ver com o quê? Ter filhos, ter netos e ter pais em Israel. Esse conceito de eternidade para depois da vida, nós herdamos muito do budismo. Para depois que a gente morrer, aí tem uma vida preparada. Isso é islamismo. Ah, depois que a gente morrer, tem um paraíso. Aí o Islã diz que tem lá as concubinas bonitas. E aí nós vamos girando a nossa fé em cima de perguntas erradas, respostas medíocres e crianças mimadas. Por quê? Porque nós não lemos. Porque nós não pensamos. Nós olhamos para um texto mitológico como o de Gênesis e nós achamos. Ah, é assim então. É por isso que a gente trabalha. Porque Adão pecou. Aí eu pergunto, ah é? A mulher engravida por causa do pecado? Então se a mulher não pecasse, se não houvesse pecado, como seriam gerados os filhos? Aonde é esse jardim? Quem já viu a espada que guarda o jardim? Quem já viu o anjo que fica correndo ao redor do jardim do Éden, que hoje se localiza lá na Mesopotâmia? Quem já viu? Como seria a cobra então? Estaríamos todos nus? Esse tipo de pensamento e de leitura do Evangelho nos faz perguntas tão mesquinhas que um aspirante de estudante a física quântica nos dá um baile. Porque ele começa a fazer o seguinte, se Deus sabia que o homem ia comer do fruto, por que colocou a árvore? Ele não sabia que Adão ia desobedecer? Se ele sabia, por que ele fez isso? Então Deus é mau também. Ele não é graça, por que ele não perdoou Adão e Eva? Aí são perguntas que não levam a lugar nenhum. Por quê? Porque perguntas que não levam a lugar nenhum são feitas o tempo todo e respondidas de maneira mais imbecil ainda. Tem que acreditar, se você não acreditar, o inferno te aguarda. Aí diria eu de novo, que inferno? Que inferno? O inferno, lá embaixo, cheio de fogo. Bom, você está assistindo muita história em desenho. Está assistindo muito Disney World. Está assistindo muito Looney Tunes, sei lá. E nós somos cristãos. E nos dizemos cristãos. E nós queremos que as pessoas acreditem nisso. Por quê? Porque nós somos especialistas em promover, em provocar sentimentos de culpa. Por quê? Para nós, só é salvo quem tem culpa. Aí nós começamos a falar, ó, então, remorso é diferente de arrependimento, porque remorso, você bababá, e arrependimento é bababá. E a gente começa com essas parafernálias todas, mas tudo engloba no quê? Num sentimento apequenado de quem Deus é. O verbo encarnado não faz sentido nenhum.
A palavra viva e a palavra de Jesus que diz: eu correrei como um rio perene de dentro de vocês, eu fluirei como um rio de águas vivas. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância não faz sentido nenhum. Por quê? Porque nós aprendemos a organizar o mundo em passado, presente e futuro. E para nós, o que é eternidade? Eternidade para nós é infinito de tempo que não acaba. Quando, na realidade, eternidade não se mede no cronos, no relógio, no calendário. Eternidade simplesmente é. E nós pensamos, vida eterna, é vida para sempre. Eu digo, não! Vida eterna é um movimento do Espírito dentro de nós. É um movimento de Jesus dentro de nós, que logo, logo eu vou falar. Segura a onda aí. Mas nós olhamos para esse texto do pecado e procuramos culpa o tempo todo, e procuramos as justificativas para sempre nos julgarmos, ou subjugarmos a nossa condição de humanidade, e aí nós vamos brincando de faz de conta. Quando Moisés escreveu isso, ele não escreveu na perspectiva, no passado aconteceu isso, e daqui para frente todo mundo vai entender o que aconteceu no passado, para que o futuro todo mundo saiba. Moisés escreveu na perspectiva da vida eterna, ou seja, o jardim do Éden acontece hoje, porque tem a ver com a morte eterna. Somos todos Adão e Eva. Então, Moisés não está preocupado em escrever um fato do passado para instruir o futuro. Moisés é inundado pelo Espírito, pelo Ruach de Deus, para ministrar a eternidade. Ou seja, nós morremos o tempo todo, nós somos especialistas em morte. E o que é morte? Morte é sofrimento. O que era sofrimento para Moisés? Trabalhar, se ferir, comer erva venenosa. Então, na perspectiva de Moisés, isso era morte. O que era morte na ótica de Moisés para as mulheres? Engravidar, dores de parto, morria mulher, morria filho, preocupava todo mundo. E isso era morte na ótica contemporânea de Moisés. Então Moisés diz, esse mundo está no deleite da morte. Então Moisés escreve, a morte, ou jogar-se para fora de Deus, significa sofrimento. Então, quem deve ser salvo, ou quem vai ser salvo, deve ser uma resposta à pergunta, quem tem consciência de que é Adão e Eva hoje? E não é Adão e Eva hoje no sentido, eu bebo, eu fumo, eu ouço música do mundo, eu uso calça jeans, esqueci o coque, faltei na igreja, não dei o dízimo. Isso não é pecado, isso é um engodo. Isso, está cheio de gente doente aqui do púlpito, ministrando doença, porque o panaca aqui tem problema com determinado tipo de coisa, então ele começa a ensinar o quê? Panaquice. E o que é ensinar panaquice? Tudo que afeta ele como pecado, ele pinta para a congregação, cuidado, isso é pecado, isso acaba com a vida de vocês, e lá. Mas é o Adão que habita nele. É o Adão dele, é a Eva dela. Não tem nada a ver com Jeová, não tem nada a ver com o eternal, tem a ver com o locus, tem a ver com a vida dele. Mas aí nós vamos inventando pecados, nós vamos produzindo uma cartilha de pecados, que nos afasta da real consciência de pecado. É por isso que eu respondo a muitas perguntas. Pastor, fazer isso aqui é pecado? Pastor, fazer isso aqui lá é pecado? Pastor, isso aqui é pecado? Pastor, isso aqui é pecado? Pastor, isso aqui é pecado?
Aí você vai ficando tonto, você vai ficando tonto, você vai ficando tonto. Aí ele fala, chega! Chega! Faz-se necessário você entender o que é pecado. Aí nós lemos o que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3. Fora da perspectiva do conto de fadas, fora da perspectiva do conto em quadrinhos, mas na perspectiva encarnacional da mensagem de Deus, que é palavra viva. Então, aí nós lemos, aí nós absorvemos, aí nós compreendemos. E quando nós entendemos e quando nós compreendemos, o céu se abre, o Espírito começa a falar com a gente. Aí você começa a usar expressões assim, antes eu não entendi, agora eu entendo. Antes eu achava que isso aí é pecado, e hoje eu consigo ver que pecado é outra coisa. É quem eu sou, é o que eu tenho em mim, e não o que eu faço ou deixo de fazer. Então, nós começamos a responder, pastor, quem vai ser salvo? Irmão, irmã, quem vai ser salvo? Aí aqui nós caímos numa outra questão, que eu perguntaria, eu perguntaria, pastor, quem vai ser salvo? Eu digo, por que você quer saber quem vai ser salvo? Querer saber quem vai ser salvo já é um passo para você não ser. Porque quem se preocupa com quem vai ser ou quem não vai ser é porque não é. Porque quem é tem outras prioridades. Quem é está em outro cosmo, ou seja, já passou desse mundo, agora já não é mais desse mundo. Pertence ao mundo do reino de Deus. E no reino de Deus nós não trabalhamos com a ótica. Esse é salvo, esse não é. Esse é bom, esse é ruim. No reino de Deus nós somos inundados pelo amor. E no amor, como diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27, em Cristo Jesus não há mais judeu, não há mais grego, não há mais homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Todos são um em Jesus de Nazaré. Todos são um em Jesus de Nazaré. Então, pastor, quem vai ser salvo? Essa pergunta já sai da nossa agenda. Porque nós somos, então agora, nós começamos a tomar atitudes de quem é salvo. E aqui entra outra pergunta. Percebe como que move a gente são as perguntas e não as respostas? O que faz quem é salvo? O que Jesus fez. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Mas como nós lemos esse versículo? Na ótica lá do começo. Qual que é a ótica do começo? Fazer e não fazer coisas. Fazer coisas certas e fazer coisas erradas. Que leitura infantil, irmãos. Sede santos, porque o vosso Pai é santo, ou porque Jesus é santo, como eu sou santo, sejam genuínos no propósito na qual vocês foram chamados. Pureza, ou a purificação, o sentido de Jesus aí, que ele está dizendo e convidando os seus seguidores, não é no aspecto moral, é no aspecto consciencial, de quem eu me tornei, de quem eu sou. Aí nós começamos a descer a chibata nos outros, aí está em pecado. E Jesus fala, sede santo porque eu sou santo, está em pecado, aí está em pecado, aí está em pecado, sede santo porque eu sou santo, está desviado. E começamos ao quê? Pirar na batatinha. Aí, as igrejas estão cheias de gente pirada na batatinha, porque lê a Bíblia como um conto da carochinha. Nós precisamos entender a Bíblia como a palavra encarnada de Deus para nós. Sede santos porque eu sou santo. Cumpram o chamado de vocês, como eu estou cumprindo o meu. E qual que é o nosso chamado de ser como Jesus foi? Tem uma música, eu não sei quem canta, assim, amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu. É bonitinha, é de criança, mas é bonitinha. Consiste
todas as leis e todas as frases dos profetas, 2 mandamentos. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer se parecer com Jesus? Ame o próximo. Irmãos, próximo, chama próximo é porque é próximo. Se não fala assim, ame o distante como assim mesmo. Não, é próximo, é quem está do lado. Às vezes a pessoa, eu tenho chamado missionário de ir para a China. Aí fica 30 anos no Brasil, mas eu tenho chamado missionário para ir para a China. Não prega para Jesus, não vive Jesus, não prega de Jesus, não vive de Jesus. E quando eu digo prega de Jesus, não é no sentido verbal, é no sentido salvífico praxis. Vida, verbo encarnado. Não serve ninguém, não serve nem o pai e a mãe, não serve nem os filhos, não serve, mas tem chamado missionário para a China. Aí fica 30 anos aqui, aí depois, agora eu vou para a China porque agora eu estou... Não, o convite de Jesus é amar na onde nós estamos. O que é alguém salvo? É alguém que ama pessoas e serve pessoas na onde está. Irmãos, nada mais, nada menos do que isso. Nada mais, nada menos do que isso. Mas pastor, não tem um conjunto? Não tem conjunto, irmãos. Me desculpe, não tem. O que é ser salvo? É ser como Jesus foi. O que Jesus fez? Ele amou, e amou até o fim. O resto, com todo respeito à história cristã, é parafernália, é adorno, é castração, é coerção, é manipulação de massa. O chamado dos discípulos de Jesus de Nazaré, aqueles que são salvos, é ame. Então você quer saber se você é salvo? Veja o quanto você está disposto a amar. E não os outros, para de olhar para os outros. Porque nós respondemos isso na pergunta anterior, né? A gente não está preocupado de saber quem é, quem não é. Nós começamos a perguntar para nós, eu tenho amado? Eu tenho servido? Ou para que eu tenho servido? E como nós somos capazes de amar? Quando nós temos essa consciência do livro de Gênesis que nós acabamos de ler. Do estado que nós somos. E de quem nós somos. E o que Jesus fez por mim. Me perguntaram. Pastor, o senhor é calvinista? Eu falei, rapaz, estou ficando. De verdade, tem coisa que me cansa responder. Eu não tenho mais paciência. Eu sou novo, mas eu já não tenho mais paciência. Pastor, o senhor é calvinista? Eu falei, irmão, eu sou cristão. Não, porque o calvinismo... eu falei assim, velho, Calvino foi massa. Mas ele lá e eu aqui. Ah, então o senhor é de Armênia? Eu falei, eu sou Corinthians, cara. Armênia. Mas o que o senhor acha? Perde a salvação ou não perde a salvação? Pergunto eu. Você acha que você pode perder a salvação? Não, porque Calvino diz, você acha que perde a salvação? Não, porque as institutas de Calvino, você não entendeu a minha pergunta ainda, eu vou te perguntar pela terceira e última vez, cabeça de guidão. Você acha que você pode perder a salvação? A partir do momento que nós duvidamos de algo que Deus faça, é porque nós não temos aquilo que Deus fez. Salvação é pela graça. Graça é favor imerecido. E nós somos salvos por causa da graça. Nós não temos parcela na salvação. Se nós não temos parcela na salvação, não há nada que possa corromper o processo de salvação na vida do indivíduo. Todo homem, toda mulher, toda gente humana é alvo da graça de Deus. Não é da vontade de Deus que ninguém se perca. E Deus morreu pelo mundo inteiro, para que o mundo inteiro alcançasse a salvação. Não estou dizendo
que todos serão. Aí já não é comigo. Sabe por quê? Porque eu já saí dessa página. Eu resolvi descer da cadeira de juiz. Pastor, quem que você acha que vai, velho? Vai todo mundo ou não vai? Eu espero encontrar todo mundo lá. Apesar que vai ter uns caras que vai me ver lá e falar assim, como você veio pra cá, cara? Certeza. Não, você aqui baixou o nível, hein? Eu acho que vai ter uns caras que vai pensar isso. Mas, eu falo assim, ó, liga no 0800. Liga no 0800. Por quê? Porque já não cabe mais. Já não tem mais essa consciência. Por quê? Porque agora, aquilo que eu li lá em Gênesis 3 é real para mim. Não é real para a história, é real para mim. Eu já não coloco mais Deus dentro do passado, presente e futuro. Eu coloco Deus dentro do movimento de vida eterna. E o que é movimento de vida eterna? Movimento de vida eterna é um movimento que Deus coloca em nós. Pastor, como é que eu sei que eu estou nesse movimento? Se você está me perguntando, pode ser que você não esteja. Agora, se você está discernindo, pastor, é verdade, tem hora que eu pareço estar no céu. Tem hora que parece que eu estou na terra. Mas aí tem vezes que eu sinto a presença de Deus tão forte e um movimento caloroso de pessoas, de amor, de gratidão, de serviço que eu falo, eu estou no céu. Aí daqui a pouco passa um cara xingando o outro, eu falo, não estou não. Mas daqui a pouco eu recebo um abraço, ou eu dou um abraço, eu falo, se isso não é o céu, o que que é? Então se você está nesse mix de sentimento, você está desfrutando do eterno agora. O eterno não é depois, o eterno é o tempo todo, sempre foi e sempre será. Mas pastor, se sempre foi, como é que ele sempre será? Porque é eterno, não é infinito. O eterno é o movimento do reino de Deus. Por isso que Jesus fala, eu dou a vocês vida eternal. O que é vida eternal? Não é vida para sempre. Vida eternal é a vida do reino de Deus. Ou seja, nós seremos eternos, nós somos eternos. E nós fomos eternos. Como que é isso? Não se explica. Não se explica. É eterno. É um movimento. É um desejo pela vida, é um desejo pelo amor, é um desejo pelo bem, é uma não conformidade com o mal. Então, o processo de salvação é esse movimento de vida eternal dentro de nós. E é por isso que as pessoas às vezes olham para nós, como olharam para Jesus e falam assim, mas cara, você não se preocupa com isso, as pessoas estão fazendo coisas erradas. E você fala assim, o movimento eternal não tem a ver com coisas certas ou coisas erradas. O movimento eternal tem a ver com Jesus de Nazaré e o amor. As coisas certas e coisas erradas, o Espírito vai consertando na medida dele, do jeito dele, na parada que ele tem com aquele indivíduo. Então, as leis que foram estabelecidas por esse conceito do eterno agora, eu posso imaginar Deus falou assim, ó, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Aí Moisés escreveu lá nas pedras. E as pessoas entenderam aquela parada toda, entenderam. Mas aí as pessoas começaram a não entender mais com o passar do tempo. Por quê? Elas não roubavam. Mas elas não compartilhavam. As pessoas passaram a não adulterar, porque a lei dizia para não adulterar. Mas a cabeça delas era cheia de sentimentos e desejos pela mulher ou pelo homem do próximo. Eles não matavam, mas o coração deles era cheio de ódio, de rancor e de mágoa, que se eles pudessem, só não faziam por causa que a lei dizia para não fazer, eles fariam. Então, Jesus, entendendo esse coração humano, ele vem como forma de homem para nos salvar,
Para nos salvar de quem? Da pior coisa que pode nos acontecer. Do pior mal que pode acontecer para um ser humano. Que é ter um coração voltado para si mesmo. E um coração voltado para si mesmo é um coração endeusado. Olha o que Deus diz. Agora, o homem se tornou como um de nós. Se nós formos interpretar literalmente, o estudante de física fala assim, mas ele não falou que já tinha feito vocês a imagem e semelhança? E agora ele se tornou como um de vocês? Como é que vocês respondem isso? Já não falou lá em Gênesis 1, 26, 27? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Macho, fêmea, homem e mulher os criou. E agora ele falou que se tornou igual. Mas já não era. Percebe como não tem uma lógica histórica, mas se faz necessário entender a lição viva do Evangelho. O homem se tornou cheio de si mesmo. E ninguém é absoluto. Ninguém pode dizer eu sou a não ser Deus. Então Deus diz, o homem se tornou cheio de si. Se tornou como um de nós. O homem não pode bater no peito e dizer eu sou. Somente Jesus, somente Deus pode fazer isso. Então Jesus vem em forma de homem para nos salvar dessa pior coisa que pode nos acontecer, que é nos acharmos deuses. E Ele nos salva e nos torna pessoas melhores, amantes da vida, amantes da alegria, amantes da vida eterna. É por isso, como eu citei aqui semana passada, isso está na palavra de Deus para ilustrar exatamente isso. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim, Jesus, os discípulos de João a gente vê jejuando e orando. Os seus, valem-me, hein? Só vejo os caras comendo e bebendo. Jesus está dizendo assim, esses caras entenderam o que é vida. Esses caras entenderam porque o rei está com eles. Mas haverá um tempo que eu não mais estarei com eles. Jesus estava falando da sua morte. E quando eu não estiver mais com eles, eles vão jejuar e orar. Mas é o mesmo Jesus que diz assim, eu vou, mas eu volto. E Jesus voltou, em Atos capítulo 2. Porque se nós entendemos que a Trindade é a persona de Deus nas três pessoas, mas cada qual na sua individualidade, Jesus voltou em Atos capítulo 2 e está conosco. Então nós podemos festejar. Não é tempo de pranto. Não é tempo de medo. Quem trabalha na ótica do medo é religião. Vive botando medo. O Evangelho ele vem para libertar do medo. É por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 17, diz, no amor não existe medo. Na realidade, o amor lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe castigo. Mas Deus é amor. Então, a religião, ela lê Gênesis capítulo 3, ela lê o Evangelho de Jesus, ela lê a mensagem da graça, sempre na ótica da culpa e do medo. Mas a mensagem eternal é sempre de salvação de nós mesmos, para produzir nos outros a sua salvação de si mesmos. A melhor coisa que nós podemos fazer na vida de uma pessoa é proporcioná-la a um encontro consigo mesmo. Servindo, amando, ajudando, abraçando. Por isso, eu queria concluir a mensagem dessa noite dizendo para você, perguntaram-me quem vai ser salvo. Quem sabe você tem dúvida sobre isso. Quem sabe isso para você ainda é um paradigma. Hoje nós batizamos. E nós falamos, essas pessoas, tal.
Elas foram salvas do quê? Para quê? Se nós nos alegrarmos porque agora elas vão estar na nossa igreja, fazer o que a gente faz, acreditar no que a gente acredita, usar as roupas que a gente usa, falar o linguajar que a gente fala, nós não somos nada mais do que um bando de maluco, no pior sentido da palavra, reproduzindo mensagens de religião, e que Jesus fala assim, ó, Deus me livre de vocês. Mas, se como comunidade inspiramos essas pessoas que desceram as águas a se encontrarem consigo mesmas, e se encontrando consigo mesmas, se viram como Adão e Eva, nus, sem nada para oferecer, sem nada para dar, olharam para o alto e encontraram graça. Se foram salvos de graça e porque encontraram a graça, nada mais coerente do que serem ministros e ministras da graça de Deus. Por isso nós queremos ministrar graça. Por isso que nós queremos ministrar cuidado de Deus. Por isso nós vamos na contramão do medo. Nós vamos na contramão da opressão. Nós vamos na mão da liberdade, do cuidado e do refúgio. Quem sabe você entrou aqui essa noite com medo. Você que nos ouve pode estar num caminho de medo. Mas eu quero dizer para você, não precisa ter medo. Jesus, diante de Judas, lavou os seus pés. Eu não consigo imaginar Jesus olhando Judas de rabo de olho, lavando o pé e traíra. Ele simplesmente lavou. Ele lavou os pés de Pedro. Ele não pensou, vai me negar 3 vezes, hein, nego velho? Ele simplesmente lavou. Lavou os pés de todos os outros 10, mesmo sabendo que somente João ficaria aos pés da cruz. Porque Jesus não tem nada a ver com esse Jesus carrasco da religião, que vai chegar para você, eu sei o que você fez no verão passado. Irmãos, os nossos ouvidos precisam aprender o livre, leve som da graça de Deus. Que o salmista do Salmo 23 ouviu. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar. Leva-me junto às águas tranquilas. E ainda que eu ande sob a sombra do vale da morte, eu não temerei, porque o Senhor meu Deus é o meu refúgio. Nós nos acostumamos tanto a ouvir palavras de ameaça. Hoje pode ser seu último dia. Uma vez eu ouvi o cara que não aceitou Jesus, saiu na rua, foi atropelado. Aí, meu Jesus amado, eu aceito e, meu Deus, Deus me livre. Nossa Senhora dos crentes.
Irmãos, o convite do Evangelho é para um autoexame, não para a morte, não para o medo, mas para a vida eternal. Por isso eu quero convidar você essa noite a se colocar de pé, nós vamos cantar essa canção. Quem sabe você entrou aqui essa noite ouvindo apenas palavras de medo, se sentindo não amado, não amada por Deus. Descanse nos braços daquele que nunca te deixa, que te ama e te cura. E no Novo Testamento, a palavra curar e salvar tem o mesmo significado. Que Deus nos salve, que Deus nos cure dos nossos medos, temores e desse Deus da religião, do qual tornei-me ateu. Convido você a fazer o mesmo essa noite.